Olá, neste vídeo estaremos mostrando a você, cliente Fingertech, como fazer a configuração inicial da maneira correta do seu software de gestão de controle de acesso da NITGEN, o Access Manager. Para iniciarmos esta configuração, é pré-requisito que tenha instalado o software Access Manager em seu computador. Caso ainda não tenha instalado, verifique o vídeo tutorial de instalação do Access Manager, realize a instalação e retorne aqui. O link para o vídeo vai estar disponível na descrição abaixo. Antes de iniciarmos, vamos verificar se o banco de dados do Access Manager, o Access Server, está em execução. Para isto, vamos verificar na bandeja do Windows se temos esses dois ícones ativos. Se sim, prossiga para o próximo passo. Caso o serviço do Access Server não esteja em execução, devemos iniciar o sistema para conseguirmos realizar esta configuração. Para iniciar o Access Servers, vamos em Meu computador, C2 pontos, Arquivos de programas x86, Access Manager e na pasta Server. Aqui encontre o arquivo acserver.exe. Clique com o botão direito neste arquivo e escolha a opção Executar como administrador. O controle de conta do usuário do Windows irá requerer permissões para executar o aplicativo. Clique em Sim. O Access Server já será ativo logo em seguida. É importante que habilite o Access Server para iniciar juntamente com o Windows. Para fazer isso, utilize a tecla de atalho Ctrl mais Shift mais ESC para acessar o gerenciador de tarefas do seu computador. Com o gerenciador de tarefas aberto, vá até a aba Inicializar. Encontre o NITGEN Access Manager. Em Status, verifique se ele está habilitado. Caso não esteja, clique em Habilitar. Feito isso, já podemos fechar o gerenciador de tarefas. Volte na pasta do Access Server. Retorne um nível clicando em Voltar. Agora, entre na pasta Remote Manager. É nesta pasta que encontraremos o arquivo para dar início à nossa configuração. Encontre o arquivo acrtmanager.exe. Clique com o botão direito neste arquivo e escolha a opção Executar como administrador. O controle de conta do usuário do Windows irá requerer permissões para executar o aplicativo. Clique em Sim. Caso uma janela de login apareça, isto indica que o Access Server não está em execução e não foi possível se conectar ao servidor. Feche essa janela e execute o Access Server. Volte no vídeo para conferir como realizar este procedimento. Caso o servidor já esteja em execução, a janela de configurações do sistema deverá aparecer. Então, vamos dar início agora às nossas configurações. É importante que leia cada campo antes de realizar qualquer alteração. Tabela de informações iniciais. Nesta tabela, iremos configurar a quantidade de impressões digitais de cada usuário do sistema, recomendando que sete um número de 2 impressões. Isto facilita para o usuário caso sua digital sofra alguma alteração temporária, permitindo assim usar a segunda digital cadastrada. Configure também o tamanho do ID do usuário. Sete uma quantidade de 4 a 15 para indicar a quantidade de dígitos que o número de identificação do usuário vai ter. Nos demais campos, não recomendamos alterações, apenas clique em Próximo. Tabela Criar backup do banco de dados automaticamente. Habilite esta tabela caso queira realizar backups da sua base de dados. Configure um período indicando-o por quantidade de dias em que o backup será realizado. Configure também o horário em que o backup será realizado. Este horário deve ser compatível com o horário em que o Access Server esteja em execução. Por fim, configure o local onde o backup será armazenado. Como não irei configurar um backup, irei desmarcar essa opção. Tabela Salvar logs. Selecione Salvar logs apenas se deseja ter um registro dos usuários que acessam o NAC. Você pode escolher salvar estes logs em formato de texto ou no banco de dados. Se deseja manter estes registros como texto,
marque a caixa Salvar arquivos diariamente e indique na caixa específica o local para armazenamento destes arquivos. Irei escolher Não salvar logs. Clique em Próximo. Atenção redobrada nesta parte da configuração do seu sistema. Se possível, anote todas as senhas que serão cadastradas. Elas não poderão ser alteradas no futuro. Tabela Informações básicas. Campo ID do usuário. Obrigatório. Configure aqui um número de identificação do usuário do sistema. Lembrando, obedeça a quantidade de dígitos que configuramos na tabela de informações iniciais. Se configurou uma quantidade de 4 dígitos no campo Tamanho de ID e queira cadastrar um ID de número 7, por exemplo, preencha neste campo com os 3 zeros à esquerda. A lógica é a mesma para demais quantidades de dígitos. Informe o nome do usuário cadastrado. Este campo também é obrigatório. Atenção! O primeiro usuário cadastrado obrigatoriamente deve ter privilégio de gerente. Isto irá fornecer a este usuário autenticação e direitos de administrador para realizar qualquer alteração e cadastro nas configurações do sistema. Os demais campos desta tabela são opcionais. Caso você deseje preenchê-los, preencha-os com suas respectivas informações. Tabela Tipos de autenticação. Aqui você deve selecionar os tipos de autenticação que deseja usar. FP para Fingerprint. Marque esta opção caso deseja que os usuários sejam autenticados por meio de identificação biométrica. Para este tipo de autenticação, é obrigatório o cadastro da impressão digital dos usuários cadastrados. Sugerimos utilização do leitor biométrico Hamster DX para dar comodidade ao processo de cadastro. Caso não tenha o leitor, prossiga o cadastramento deste primeiro usuário apenas pela senha. PW para Password. Marque esta opção caso deseje que os usuários sejam autenticados por meio de uma senha. A senha deve ser cadastrada. Este tipo de autenticação pode ser utilizada juntamente com a autenticação biométrica. Falarei disso logo mais. RF para cartões de radiofrequência. Marque esta opção caso deseje que os usuários sejam autenticados por meio de cartão de identificação. O número do cartão deverá ser informado. Estes cartões devem ser exclusivos da Nitin. Consulte nossa equipe de vendas para saber mais. A caixa AND e OR indica que estes tipos de autenticação serão requeridos no momento da liberação do acesso ao usuário em conjunto ou não. Ou seja, caso queira que o usuário, além de autenticar sua liberação por meio da impressão digital e senha, selecione os campos FP e PW e deixe esta caixa selecionada com AND. Caso queira que seja autenticado ou com impressão digital ou com o uso da senha, selecione este campo com a opção OR. Clique em Concluir para finalizar esta configuração. Você concluiu as primeiras configurações do Access Manager. O cadastro de novos usuários deve ser realizado pelo terminal NAC, conectado e configurado no servidor do Access Server. O guia de instalação e configuração do terminal NAC estão disponíveis na descrição.